Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional: pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal: a entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual: observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional: pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal: a entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual: observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional: pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal: a entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual: observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional: pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal: a entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado.
Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo,
Siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12, 20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação. Ajustando o stop loss. Assim que entrar na operação, ajuste o stop a cada 2 velas que o preço avançar. O alvo principal será sempre a próxima linha do Price Guide. Caso o preço continue correndo por 12,
20 velas ou mais em uma única direção, subindo ou caindo, siga ajustando o stop conforme o movimento do mercado. Exemplo visual. Observe o círculo no gráfico. Hoje vamos operar o mini índice futuro no gráfico de 1 minuto, utilizando velas do tipo Renko. Primeiramente, faremos algumas alterações no gráfico. Toda a configuração está na descrição do canal, dê uma olhada. Estratégia operacional. Pontos de venda e compra. Quando o preço buscar a linha superior do Price Guide, entramos vendidos. Quando o preço buscar a linha inferior do Price Guide, entramos comprados. Confirmação do sinal. A entrada deve ocorrer após a formação de 3 velas juntas, indicando a direção. No caso de uma compra, esperamos o preço romper 2 velas anteriores e entramos na operação.